Olá! Hoje, nossa exploração vai fundo num tema fundamental e às vezes assustador. Como é que o fogo se espalha? Exatamente. A gente tem aqui um material bem detalhado sobre os mecanismos por trás disso. Exato. Nosso objetivo aqui é ir um pouco além do óbvio, sabe? Entender as diferentes maneiras pelas quais a energia de um incêndio, o calor, né, se move, como cria novos focos. Sim. Como se alimenta? Isso. O material que a gente viu aponta para duas formas principais: o contato direto, que pode ser pela chama ou por partículas incandescentes, e também a transferência de calor. E aí entram três processos distintos. Parece simples, né? Mas, Na superfície. ok, vamos desvendar esse então. Com certeza. O ponto de partida, acho, é reconhecer o calor como energia pura. Energia liberada ali na combustão. E essa energia, ela não fica parada. Ela busca se mover, né? E os três grandes caminhos que ela usa são a condução, a convecção e a irradiação. Sem entender bem isso, fica muito difícil prever ou combater um incêndio de forma eficaz. Certo. Começando então pelo mais, digamos, intuitivo, o contato direto. E seria a chama mesmo encostando em algo que pega fogo, ou talvez aquelas fagulhas, né? As partículas incandescentes que o vento leva e caem em material seco. Exatamente. Isso. Essa é a ignição por contato direto. Mas o que realmente explica a velocidade e muitas vezes a escala de grandes incêndios é como o calor consegue viajar sem esse contato direto. Aí o primeiro mecanismo é a condução. Isso. Aqui, o calor se move através de um material sólido, sabe? Molécula por molécula. Pensa em segurar uma colher de metal com a ponta no fogo. Daqui a pouco, o cabo esquenta, certo? Sim, claro. Isso é condução. E a eficiência disso varia muito, tá? Metais, por exemplo, conduzem super bem. Já a madeira, nem tanto. Ah, entendi. O calor viaja dentro do material ou entre materiais que estão se tocando? Mas e quando o fogo parece que salta, sabe, que pula distâncias pelo ar? O material fala bastante sobre o movimento do ar quente, né? Isso, correto. E aí a gente entra na convecção. Esse é o processo onde o calor é transportado por um fluido que está em movimento, no caso de incêndios, geralmente é o ar quente. O ar que é aquecido pela chama fica menos denso, ele sobe e se desloca. E ele leva junto uma quantidade enorme de energia térmica. Aqui é onde fica bem interessante. Quer dizer que essa massa de ar pode então aquecer e até inflamar materiais que estão longe da origem do fogo. Exatamente. Isso explicaria talvez como incêndios em andares mais baixos de prédios podem de repente afetar andares superiores, mesmo sem a chama subir direto pela escada, por exemplo. Precisamente. A convecção é crucial em incêndios, tanto os estruturais quanto os florestais. Ela consegue carregar não só calor, mas às vezes até brasas para locais inesperados, superando barreiras físicas que estão no solo. Nossa, O material fonte deve até citar casos onde incêndios florestais conseguiram cruzar rios ou estradas largas, justamente impulsionados por essas correntes de convecção. É um motor poderoso, sabe? E, olha, muitas vezes subestimada na propagação do fogo. fascinante e perigoso também. Isso então nos leva ao terceiro processo que o material menciona, a irradiação. Pelo que eu entendi, aqui o calor viaja de uma forma completamente diferente, né? Não precisa do ar se movendo. Sim, exato. A irradiação é a transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. São as ondas de calor. Pensa, por exemplo, no calor do Sol que a gente sente na pele. Certo. Ele viajou milhões de quilômetros pelo vácuo do espaço para chegar até nós. Então, a irradiação não precisa de um meio material, sólido, líquido ou gasoso para se propagar. Num incêndio, as chamas elas irradiam calor em todas as direções, com uma lâmpada muito, muito quente. E essa energia que é irradiada, ela pode ser tão intensa assim a ponto de aquecer materiais à distância até eles pegarem fogo? Mesmo sem vento para levar o ar quente pela convecção ou sem o contato direto da condução? Exatamente. É por isso que, às vezes, um prédio pode pegar fogo só por estar perto de outro que já está em chamas, mesmo que não tenha contato direto e nem ventos fortes soprando na direção certa. A intensidade da irradiação, claro, depende da temperatura e do tamanho do fogo, mas é um fator crítico, principalmente em incêndios de grandes proporções.
Entendi. Então, o que tudo isso significa? Recapitulando rapidinho. Condução é pelo contato, através dos materiais. Convecção é pelo movimento do ar quente, o fluido levando calor. E irradiação são as ondas de calor viajando pelo espaço. Entender isso parece mesmo essencial. É mais do que essencial, é a chave. Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente percebe que a velocidade, a direção, até aqueles padrões que parecem meio caóticos de um incêndio, na verdade são governados pela interação complexa desses três mecanismos. E, claro, influenciados pelo ambiente, pelo tipo de combustível, pelo clima. Faz sentido. Entender qual mecanismo está predominando em cada situação permite desenvolver estratégias de combate e, claro, de prevenção muito mais eficazes. E eu imagino que o material também enfatiza que raramente um desses processos age sozinho, isolado, né? Sem dúvida alguma. A realidade de um incêndio é quase sempre a combinação constante, dinâmica dos três. Pensa assim, uma parede esquenta por irradiação e aí conduz esse calor para o interior da estrutura. Ao mesmo tempo, o ar quente está subindo por convecção, talvez levando fogo para o telhado, e ainda podem ter brasas sendo carregadas pelo vento. É uma combinação complexa. Exatamente. Isso levanta uma questão importante sobre a complexidade real dos incêndios. É essa combinação que torna o combate ao fogo um desafio tão grande. Fica então a reflexão final para a gente. Não basta só conhecer os mecanismos isoladamente, né? O verdadeiro entendimento e talvez o maior desafio está em compreender como a sinergia, essa interação constante entre condução, convecção e irradiação em cenários reais pode multiplicar, às vezes exponencialmente, a força e a velocidade com que o fogo se propaga. Exatamente. É a interação que potencializa tudo. Agradecemos a companhia nessa exploração. Até a próxima!